Bom dia, as turmas do primeiro ano matutino e boa tarde às turmas do primeiro ano vespertino. Iremos dar continuidade às nossas videoaulas, né? Vocês sabem que a gente está na videoaula 4 com o nosso tema, né, de revisão do quinto período, Arte Rupestre no Brasil. E eu vou também elaborar, a partir dessa leitura, algumas questões teóricas e deixar no Google Forms para você marcar sua presença e participação. Então, turma, vamos então para a leitura, né? Arte Rupestre. Esse texto aqui foi extraído do livro Explicando a Arte Brasileira, que é um livro do ensino fundamental. Então, nós temos aqui o tópico 1, né? Arte Rupestre. Muito tempo antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, o nosso território já era habitado. Os arqueólogos, pesquisadores que estudam as civilizações pré-históricas por meio de escavações e análise de objetos e desenhos nas pedras, calculam que entre 40.000 e 12.000 anos antes de Cristo já existia grupos nômades, caçadores, pescadores vivendo aqui. Provavelmente vindo da Austrália, da Oceania ou da Ásia. Vocês lembram, né, que tem algumas teorias, né, que o homem veio de canoa da Austrália, né, da Oceania. Aí, outra teoria mais aceita acerca da habitação do continente americano foi na Era do Gelo, né, naquele período glacial onde houve uma diáspora dos povos mongóis, para as Américas a partir do Estreito de Bering, né? Que foi o Estreito de Bering é o continente bem pertinho do outro, e aí o oceano congelou com as altas temperaturas, formando uma ponte em que os animais poderiam, né, migrar para outros territórios que fossem menos frios. Então, essa é a hipótese mais aceita pelos cientistas, mas também existe a questão de que eles conseguiram navegar de canoa, né, para poder povoar parte das Américas. Eu acho um pouco improvável, mas é uma teoria, né? Até agora não se provou nem que é verdadeira ou nem que é falsa. Mas o mais provável que tenha sido essa migração, essa povoação das Américas levou muito tempo, né? Levou muito anos. Aqui a gente está vendo as datas, né? 40.000, né, a 12.000 anos antes de Cristo. Então, é um período bem longo para poder, né, povoar o continente americano. Turma, essa imagem aqui eu já até mostrei, eu acho que na aula anterior, né? Pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, Piauí, né? As pinturas gravadas, né, deixadas por ele são o testemunho de sua passagem. Esses registros em diferentes suportes de pedra são chamados de arte rupestre, que a gente chama de Itacoatiaras, né? Itacoatiaras. O que vem a ser essa arte rupestre ou Itacoatiaras, né? Com certeza isso aqui veio de algum dialeto indígena, né? Paredes e tetos de cavernas e abrigos, blocos no chão, pedras nos leitos dos rios e lajes a céu aberto. Tudo isso serviu como registro desse homem, desse período, né? As pinturas rupestres brasileiras mais antigas foram encontradas na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Eu acabei de falar, essa imagem aqui, né, da Serra da Capivara, né, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Vocês estão vendo aqui uma imagem aqui de uma pedra, no painel da pedra pintada em Barão de Cocais, Minas Gerais. Então, existem sítios arqueológicos espalhados por todo o Brasil, né? São desenhos de animais, pessoas, plantas e objetos, muitas vezes retratando cenas da vida cotidiana ou eventos cerimoniais. Também em Minas Gerais, há arte rupestre. Na região de Lagoa Santa, encontram-se cenas de caça com uso de flechas, armadilhas, aprisionando os veados e grandes redes com peixes retratando o movimento. Olha essa outra imagem aqui, gente. Além das pinturas, muitos sítios apresentam outro tipo de arte rupestre, denominado gravura. Foi utilizada a técnica de abrasão ou raspagem das pedras, resultando em figuras em baixo relevo.
Quando se fala de escultura, existe a escultura em alto e baixo relevo, né? Em alto relevo é quando ela está só grudada, praticamente a metade dela, né? Quase está só grudada na parede, né? E médio relevo é quando está a metade na parede, o volume fica pela metade. E em baixo relevo, que é através de riscos, que também, né? Incisões de ferramentas que fazem o desenho, né? Através de perfurações. Os temas da arte rupestre são bastante variados. Quando a gente fala de tema, do que ela fala, é o conteúdo daquela pintura, viu, gente? Alguns grupos utilizavam, por exemplo, desenho geométrico, trabalhando com formas não representativas e desenhando pontos, traços e círculos em diferentes tamanhos e combinações. Outros grupos adotavam o desenho figurativo, com representações de pessoas, animais, árvores, objetos. Então já dá para entender aqui que existe dois grupos, né? Um que desenhava com motivos geométricos e outro que adotou o desenho figurativo, certo? Então, gente, quando eu falo de temas, eu estou falando isso, temas geométricos e temas figurativos. Aí tem que explicar o que vem a ser tema geométrico e tema figurativo para poder compreender. Olha aqui, essa imagem é um exemplo de representações, né, a partir desses riscos, dessas, né, raspagens sobre a rocha. Essa aqui é uma pedra que fica ao ar livre, inclusive. E a temática que a gente pode ver aqui são geométricos, né, gente? Não tem figura, não tem nenhuma representação figurativa, né, como árvore, ser humano. Aqui a gente pode ver pontos, formas, né, aqui é a circunferência. Pinturas rupestres dos índios carijós em Mar do Arvoredo, né, Santa Catarina. Também os estilos variam, existem figuras formadas apenas por linhas de contorno, outras apresentam pinturas cheias, outras pontilhadas, algumas aproveitam o relevo da pedra para dar a impressão de volume. A arte rupestre constitui talvez o vestígio arqueológico mais difícil de ser analisado. É verdade, turma. Repare que aqui a gente ainda está falando sobre o tema, né, do que essa pintura se refere, né? A gente vê aqui que existem várias técnicas, né? Pinturas que existem figuras formadas apenas só por linhas, né, de contorno, e outras que apresentam linhas, né, pinturas mais cheias, né? Tem outras que são pontilhadas, tem umas que aproveitam o relevo da própria rocha para criar a impressão de volume, a gente já viu isso. Então, repare que nós estamos falando do tema, que também está relacionado com a forma como esse homem representava essas figuras, né, e essas formas geométricas. Conhecemos bastante o contexto social em que os desenhos foram criados. É uma representação do mundo real na forma de um símbolo, mas o significado dos símbolos podem variar muito de sociedade para sociedade. Assim, quando um artista desenha um traço vermelho na rocha, pode, por exemplo, estar retratando a figura estilizada de um homem, ou pode estar marcando a passagem do tempo. As possibilidades de interpretação tornam-se assim infinitas. O desenho pode estar funcionando como um meio de comunicação, como uma forma de magia, como arte pura, como uma pré-escrita, um marcador de territórios. Mas é certo que nessas manifestações já existe o impulso de produzir elementos estéticos e o desejo de expressão de um pensamento ou de um sentimento. Por isso, podemos dizer que se trata de arte. Como estão ameaçados por diversas formas de destruição, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, IPHAN, se encarrega de tombar esses registros com o intuito de preservá-los. Olha só, turma, olha essas inscrições, né, rupestres, né, com traços geométricos. Fica na ilha de João da Cunha, né, em Porto Belo, Santa Catarina. Conhecendo, né, para conhecer melhor, se aprofundar um pouco. Observe
essa foto e veja que os motivos da arte rupestre são variados. Aqui no caso são motivos geométricos, né, gente? Ou seja, que usa formas não figurativas e é constituído de desenhos de traços, círculos, pontos em diferentes tamanhos e combinações. Algumas vezes cria um padrão que é utilizado de forma repetitiva. Muitos artistas no decorrer da história e mesmo atualmente, inspirados no enigma dessa arte, relembraram esses motivos em seus trabalhos. É verdade, gente. Essa utilização de forma repetitiva é uma espécie de ritmo, né, de padrão que eles criam. E reparem, gente, que nós temos aí dois motivos, o motivo geométrico e o motivo naturalista, né, que é o figurativo. E o geométrico é porque não é figurativo, né? São formas não figurativas. E aí é constituído por desenhos de traços, círculos, pontos em diferentes tamanhos e combinações. Pois bem, turma, aqui vocês podem ver outra imagem aqui, vai observar esse conjunto de desenhos. Os motivos são figurativos, representando pessoas, animais, árvores e objetos. Então, quando eu perguntar o que vinha a ser a temática de motivos figurativos, são o quê? São representação de pessoas, animais, árvores e objetos. Há estilos diferenciados de representação da figura. Linhas pontilhadas, desenhos cheios com impressão de volume e figuras traçadas apenas pelo cor, né? O caso aqui, ó, tem pouca uma figura que realmente a gente consegue observar linhas, né? Mas ela é traçada com pouco, como é que eu posso dizer? Volume mesmo, a impressão que tem de volume, né? De contorno. Em nenhuma dessas obras podemos assegurar que a intenção era a arte pura, forma de magia, pré-escrita, forma de comunicação de mensagens ou marcação de território. Mas compreendemos que tem força simbólica, pois representa o mundo real. A gente já sabe o que é símbolo, né? Então, o que é uma forma estilizada? O que é uma forma estilizada? Com certeza tem um significado, ou seja, é um símbolo, porque todo símbolo é carregado de significado. Olha essa outra imagem aqui, gente, uma pintura rupestre com traços figurativos, né? Esse aqui também fica no Parque Nacional da Serra da Capivara, como eu falei, no Cerro Manonato, no Piauí. Pintura rupestre encontrada em sítio arqueológico no Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí, tá aqui. E aí eu consigo perceber claramente que é um motivo figurativo, né? Motivo naturalista, né? Portanto, figurativo. A gente percebe que são animais aqui, né? Um atrás do outro. Provavelmente esse maior é a mãe e os menores são os filhotes, não é isso? A gente consegue perceber porque claramente é isso.